Olá, André Vasco aqui e hoje eu vou contar para vocês como ganhar dinheiro com o ChatGPT, como gerar renda com essa plataforma, com essa ferramenta aí que está revolucionando a internet e o mercado de trabalho. Então, se você quer saber 7 ideias, fica comigo, é logo depois da vinheta. Olá, estamos de volta e para quem é novo no canal, eu sou pós-graduado pela Universidade Federal do Paraná em análise de sistemas. A gente fala aqui no canal sobre inteligência artificial, sobre empreendimentos, ideias para gerar renda na internet. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para as notificações, beleza? Agora, sem mais demoras, vamos ver as ideias que eu deixei preparadas aqui para a gente trabalhar com o ChatGPT. Então, a primeira ideia que eu já mandei ele fazer aqui, ó, é criar livro de histórias, né? Então, por exemplo, você pode criar livro de história infantil, criar livro de ficção ou, por exemplo, romance, que foi o exemplo que eu fiz aqui. Então, eu pedi para ele, crie um livro de história de romance em primeira pessoa, sendo mulher, empresária e brasileira. Então, isso pode ser o mais específico ou genérico quanto você quiser, tá? Então, ele já fez aqui, ó, o título, A Força do Amor nos Negócios. Capítulo 1, Uma Mulher Determinada. E aí ele falou, meu nome é Ana, tenho 32 anos, sou empresária brasileira. Desde criança sempre fui determinada e sonhava em ter meu próprio negócio. Depois de muito trabalho e sacrifício, consegui minha empresa de consultoria e marketing, agora estou colhendo os frutos do meu esforço. Aí depois ele vai falar do encontro inesperado, um romance floresce, desafios do amor e dos negócios, o futuro a dois, e assim vai. É claro que aqui ele deu um capítulo muito curto, então você pode falar para ele, desenvolva mais o capítulo 1. E aí ele vai fazer de uma forma mais elaborada, tá? Você pode também pedir para ele mudar o tom. Aqui eu pedi para ele falar em primeira pessoa. Você pode mudar isso, tá? Então tá, essa é a primeira ideia. Agora vamos para a segunda ideia. A segunda ideia são livros técnicos, tá? Então, por exemplo, um livro sobre programação. Então, eu pedi para ele escrever aqui um livro sobre como programar em JavaScript. Então, tudo que for assim técnico, né? Pense aí como criar um aplicativo do zero. Ele pode te dar os passos para você criar esse livro. Então, aqui ele colocou do JavaScript, né? JavaScript, ele falou introdução ao JavaScript, variáveis e tipos de dados, operadores e expressões, estruturas condicionais, loops, funções. Eu posso falar, legal, mas esse capítulo 5 aqui, ó, me dá um exemplo. Me dê um exemplo do item 5. Era loop, né? Era sobre loop, que é uma condicional que cria um laço. Então aqui ele botou o for, por exemplo. Quem entende programação já sabe que ele acertou, tá? Que mais que eu tenho de ideia? Vamos para ideia número 3. Fica aí que as últimas... Não vou dizer que é a última que é a melhor, mas vou te falar. Hoje nós vamos deixar a concorrência envergonhada, porque eles dão só exemplo fraco, viu? Nós vamos dar uns exemplos aqui que não vi nenhum outro vídeo do YouTube falando. Então fica até o final. O terceiro exemplo, gere artigo para blog, né? Então você pode, se você já tem um site, se você não tem ainda, você pode criar um site. Isso dá dinheiro, talvez não dê tanto dinheiro quanto já deu um dia, mas ainda dá dinheiro, porque senão ninguém fazia site, tá? Então você pode gerar aqui, né, um artigo, por exemplo, sobre cultura japonesa. Pedir 500 palavras. E aí ele fez para mim aqui, a cultura japonesa é uma das mais fascinantes e diversificadas do mundo, conhecida por sua rica história, arte, culinária e tradições. A cultura japonesa tem uma grande influência em muitos aspectos da vida moderna.
Então, a gente tem aí um artigo que a gente poderia de novo pedir para ele elaborar mais, mas por enquanto é o suficiente. Vamos para o item 4, que é tradução, né? A tradução de textos. Você pode fazer duas coisas, basicamente. Ou você pode encontrar pessoas que queiram que seu texto seja traduzido, e aí eu tenho alguns sites aqui que eu já deixei na manga aqui para vocês, ó, o Orkana, né? Orkana, você vem aqui, se cadastra e depois procura os trabalhos. Tem o 20 pila, aqui já tem alguns, aqui eles estão oferecendo, né? Então eu vou criar, ó, essa pessoa já está vendendo isso, ó. Eu vou criar artigos de 600 palavras para o seu blog. Ó, já tem 103 compras, entendeu? Agora, um exemplo aqui de pessoa que está contratando, né? Então aqui, ó, esse cara precisa que traduza um e-book para o inglês. É sobre Bitcoin, criptomoeda e tal. Então, se conseguir traduzir esse conteúdo. Tem outro que precisa aqui de tradução para o espanhol. Então, você pode pegar o chat GPT, colocar o texto e falar, traduza para mim em espanhol. E aí Aí eu aconselho que seja um idioma que você domine alguma coisa, né? Por exemplo, o inglês, eu tenho um domínio razoável. Se eu fosse fazer do zero a tradução, talvez fosse muito difícil. Mas fazendo em parceria com o ChatGPT, aí fica muito mais simples, sabe? Então, aqui também outro exemplo que eu peguei foi de tradução de notícias, né? Então, suponha que você tem um blog de notícias. Então, eu coloquei para ele aqui, ó. Use o texto a seguir com inspiração e gere um novo texto em português do Brasil, com muito mais informações e detalhes. Então, eu peguei um site qualquer de notícia. Era um site espanhol, notícia em espanhol. Ele estava falando do presidente do governo espanhol que visitou o Xi Jinping, né? O presidente chinês. E aí eu falei, ó, elabora mais, me dá mais informações e traduza para o português. E ele me mandou aqui, ó. Recentemente, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, instou o presidente chinês Xi Jinping a conversar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, né, lá, e falou um monte de coisa, ó, tem um monte de coisa. Aí eu só falei para ele, ó, troca a palavra instou, porque no português, né, isso aí não é muito comum. Aí ele falou, solicitou ao presidente Xi Jinping que conversasse com, enfim. Aí você pode mudar o tom. Você pode falar, não, bota um tom mais informal nessa notícia e tal. Agora vamos para a quinta ideia, e é compor música. Então, agora eu já estou indo para umas ideias mais avançadas que eu não vi o pessoal falar. Ó. Compõe uma música no estilo forró falando sobre o Nordeste. Olha que legal que ele escreveu. O forró é alegria, o Nordeste é paixão. Vem comigo nessa dança, vamos celebrar essa região. No Nordeste tem sol ardente, tem chuva no sertão, tem vaquejada e forró, tem shot e baião. Então você já vê que ele consegue rimar, consegue fazer uma música decente. Então você pode tentar vender isso como letra. Você também pode tentar gravar essa música que ele gerar. E aí eu fui atrás, por exemplo, tem uns sites aqui, o CD Baby, né? Ó, sua música merece ser ouvida. Lance um single ou álbum por apenas R$ 9,99, sem taxa de assinatura. Então diz que ele divulga no Spotify, no YouTube, no TikTok, enfim, nas plataformas que a gente conhece aí, né? Até fui atrás aqui de ver os preços. Aqui $10 você consegue lançar um single, né? Então, por exemplo, você ganha com o YouTube, né? Se caso alguém use sua música, você ganha. Eu tava vendo aqui com o TikTok. Tinha algum lugar aqui que ele falava... Aqui, ó. Coloque sua música no Stories do Facebook e do Instagram. Era isso que eu tinha visto. Acho que não era TikTok. Talvez tenha TikTok, como ele falou lá no início, né? Mas aqui tava escrito Instagram. Enfim, aí eu não sou músico, né? Quem gosta dessa área aí é um prato feito aqui com o ChatGPT, tá? Agora vamos para a sexta ideia. A sexta ideia é criar aplicativos simples, tá? Criar aplicativos simples. O que pode ser aplicativo simples? Pode ser um criador de lista de tarefas, pode ser um conversor, né? Um conversor simples.
Por exemplo, eu até dei um exemplo, acho que no vídeo passado, né? Converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. É claro que vocês vão dizer, esse aplicativo já existe, com certeza. Aí vai ter que achar alguma unidade de medida que não seja tão comum para converter. Mais uma ideia que eu achei que cabe muito aqui, vai dar certo, um aplicativo simples seria jogos do tipo quiz. Então eu pedi aqui já para ele, gere um código para jogo. Aí a plataforma de jogo mais comum que existe, tá? Para quem entende disso, é a Unity 3D, tá? Então eu pedi, gere na Unity 3D que seja um quiz sobre curiosidades. Quem acertar 10 perguntas deve ganhar 10 milhões de pontos. Aí ele falou, claro, vou lhe fornecer um código, um exemplo de código para um jogo de quiz simples na Unity 3D que atenda às suas especificações. Aí ele tá falando que o script é em C Sharp, né? Então tá aqui o script, né? Vocês podem ver. Umas perguntas que ele colocou. Qual é a capital do Brasil? Qual é o maior planeta do sistema solar? Qual é o elemento químico mais abundante no Agora eu não vou conseguir ver o resto aqui. Na crosta terrestre, acho que é. Quem escreveu a obra literária Os Lusíadas? E aí você pode dizer para ele, né? Não, faça categorias de perguntas sobre geografia, história, enfim. O céu é o limite aqui, né? Então essa é uma ideia que ninguém falou em vídeo nenhum, tá? Só por isso aí, já vou falar que merecia aquele likezinho, tá? Aquele likezinho, inscrição, enfim. Que agora eu vou falar uma outra ideia que é bem legal também, que é a criação de robôs traders, tá? Então, você pode, por exemplo, né, existe o MetaTrader, que é para bolsa de valores, para Forex, tá? Ele é bem usado para isso. Então aqui, gere um código para MetaTrader 5 que opere mini índice e use a estratégia de compra no cruzamento das médias móveis 50 e 200. Inclua um stop loss de 1% e um take profit de 1%. E aí ele falou, beleza, segue abaixo um código para MetaTrader 5. Exatamente o que eu pedi, Ele ainda bota uns comentários bem legais aqui, Ele ainda fala, Expert Advisor, para quem entende MetaTrader, é exatamente isso. E aqui, mini índice win, né, para quem entende de bolsa, é exatamente isso que eu pedi, tá? Então ele acertou aqui. Enfim, tá funcionando. E aí, eu não testei esse código aqui, né? Mas aí você testa, claro, né? E aí você pode vender para outras pessoas ou você mesmo ganhar dinheiro fazendo seus trades, né? Botando seu capital. Eu fiz um vídeo esses dias sobre a Binance e um robô trader em Python que eu criei usando o ChatGPT. Vou deixar no card aí para vocês assistirem também, quem tiver curiosidade, tá? Que mais que eu tenho de recado? Vou deixar na descrição aqui o link para o ChatGPT, caso você não conheça. E vou deixar também um PDF gratuito com comandos secretos para o ChatGPT, tá? Então é de graça, aproveita e baixa lá. Também tem um curso meu aí sobre o ChatGPT. O valor é praticamente simbólico, que é muito baixo, tá? Então se quiser aprender mais aí sobre o ChatGPT, se inscreve aí nesse curso também. E eu vou deixar mais um vídeo aqui com uma ideia extra, uma 8ª ideia, caso você não tenha gostado ainda dessas 7 que eu dei, mas eu vou deixar um vídeo extra aí. Vou pedir só para você, se não deixou até agora, deixa o like aí, tá? Desculpa aí pedir de novo, mas agora então com vocês vai aparecer o vídeo com a 8ª ideia para quem quiser, beleza? Um abraço, até mais, espero que tenham gostado.